Nós vimos que os 10 mandamentos, eles estão divididos em duas partes. Os primeiros 4 mandamentos estão conectados à relação do homem com Deus. Não ter outros deuses além do Senhor, não ter ídolos, não tomar o nome do Senhor em vão, guardar o dia de adoração. Nós vimos também que os 6 últimos mandamentos são mandamentos que estão conectados à relação do homem com o homem, para a sociedade. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar nada de outrem. Na mensagem anterior, nós vimos o 6º mandamento, que é a ordenança de não assassinar. Agora, nós vamos ver o 7º mandamento, que está no versículo 14, que é o 3º mandamento da relação do homem com o seu próximo. Vamos ler juntos, bem forte. Vou pedir para você ler como soldado, amém? Pode ler bem forte? Não adulterarás. Pode ler mais 2 vezes. Não adulterarás. De novo. Não adulterarás. Qual é o 3º mandamento do grupo de mandamentos com a relação do homem para com o homem? Não adulterarás. Amados, esse mandamento tem estado em absoluto desprezo em nossos dias, inclusive por muitos que se dizem cristãos e são até mesmo assíduos participantes envolvidos com a Igreja de Cristo. Será que você é uma dessas pessoas? Talvez você esteja dizendo agora, eu, hein? Que isso? Eu? Nunca adulterei? Será? É o que você terá a oportunidade de verificar até o final. Adulterar no dicionário significa corromper algo fazendo com que se torne diferente do original. Eu queria que você guardasse essa definição que eu estou trazendo nessa manhã. Eu queria que você repetisse depois de mim. Adulterar é corromper algo fazendo com que se torne diferente do original. Um leite adulterado é aquele que recebeu, por exemplo, uma quantidade de água para crescer o seu volume com a intenção, por parte de quem o faz, de obter lucro. Então o produtor de leite, ou aquele que recebe o leite para o beneficiar, mistura a água para crescer o volume e ter melhor ou maior receita. Aquele leite se tornou um leite adulterado. Adultério, portanto, é um tipo de corrupção do original, com o objetivo de se obter vantagem em detrimento do outro. É um ato de satisfação egoísta e corrupto que prejudica aquele com quem foi firmado uma aliança. Na dinâmica espiritual original, adultério tem conexão íntima com a idolatria. Observe que quando Jesus é questionado a respeito de qual seria, dentre todos, o maior mandamento, Jesus resume em apenas 2. Os 10 mandamentos estão resumindo tudo mais que o Senhor vai ordenar na lei mosaica. Mas Jesus ainda resume em apenas 2. Ele diz: ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, força, entendimento, e ao próximo como a você mesmo. Amar a Deus é esta relação vertical, eu e Deus. Ela está, ou deve estar, diz o Senhor Jesus, em semelhança com o meu amor para com o meu próximo, nessa relação horizontal.
Então, o meu amor para com o meu próximo, ele deve ter a mesma dinâmica e estar sob os mesmos princípios que o meu amor, a minha relação para com Deus. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado. Você deve a essa pessoa essa relação. É assim que você tem amado? É assim que você tem se relacionado? Na dinâmica espiritual, adultério tem conexão íntima com idolatria. Em sentido amplo, pois em tal compreensão ambas as condutas, adultério e idolatria, em essência conduzem o ser humano ao desvio do original, que foi colocado em desfavor ou preterido, para se dar atenção a outro que não seja o original. É por isso que em muitos momentos nós encontramos na Bíblia Deus chamando o povo de Israel de adúltero. Por quê? Porque deixou o Senhor, deixou o culto a Deus, deixou a adoração ao único, eterno e verdadeiro Deus, para se miscuir com a idolatria. Vejam como isso é tão grave, irmãos. Quando Saul manda os seus soldados irem à casa de Davi para o prender, enciumado que está por causa da fama que Davi conquistou em meio ao povo. Davi que tinha unção de Deus para a vitória nas batalhas. Mical, filha de Saul, esposa de Davi, por amor ao seu marido, ela vai fazer algo para defender a vida do seu marido. Ela diz: fuja, e ela pega um ídolo do lar. E ela coloca aquele ídolo no lugar de Davi na cama e o cobre. Sabe o que significa isso? Na casa de Davi tinha uma imagem que era um ídolo. Algo lindo a respeito da palavra de Deus, dentre tantas coisas, a Bíblia Sagrada, é que ela não esconde os pecados, nem mesmo dos grandes homens de Deus. Que antes de se tornarem aqueles homens, como Davi, segundo o coração de Deus, os pecados estão lá. E por que o Senhor faz com que sejam registrados os pecados, mesmo desses grandes homens de Deus? Para nos alertar, pois a palavra do Senhor mesmo diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Amados, incluído na parte da lei que rege a relação do homem com seu próximo, adulterar significa corromper a aliança feita com seu cônjuge, mantendo relacionamento sexual com o outro, que não o seu cônjuge. Porque relação sexual é comunhão, é estabelecer um relacionamento de comunhão. As versões mais antigas da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, lá falando a respeito de Adão e Eva, depois que Caim comete o crime de assassinar seu irmão e foge, diz lá o texto: e Adão conheceu a sua mulher Eva, e esta lhe deu um filho. O que significa essa palavra conhecer? Íntima relação, ou relação de intimidade. Jesus Cristo vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer, que Jesus está falando, é o mesmo conhecer
que a Bíblia está falando de Adão para com Eva, é ter intimidade, profunda intimidade, de modo que se tornem um, como diz a palavra de Deus. Amados, a oração do Senhor Jesus é: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. A relação sexual tem essa conotação espiritual, tornar-se um com. Por isso é que a palavra do Senhor está ordenando: não adultera. Isso é pecado. E por que isso é tão grave a ponto de estar no decálogo, os 10 mandamentos? Porque fere gravemente a santidade do homem, ou a mulher, o homem aqui no sentido geral, fazendo deixar sua conexão com Deus e se conectando com o maligno, assim como fez Adão ao aceitar a sugestão da serpente através de Eva e se conectar com Satanás ao tomar do fruto proibido, traindo a Deus. O que houve ali? Um adultério. Não um adultério de conotação sexual, mas o adultério porque o sexo existe para promover conexão entre o homem e a mulher. Eu disse entre o homem e a mulher, porque é o que diz a palavra de Deus. Adultério é uma traição ao outro com quem se tem aliança. Aliança é um compromisso firmado, seja ele verbal ou seja ele legal. Tenha um documento, um contrato, um registro reconhecido por lei ou meramente um contrato verbal. Em algum momento, no decurso da existência do único homem existente, Deus resolveu dar a ele outro ser humano com quem se relacionar. Então criou a mulher com uma característica extraordinária. Ela deveria ser complemento desse homem, assim como ele, o complemento dela, e ambos em sua junção sexual reconstituiriam a unidade antes presente no único ser humano existente. Deus tira da costela do homem e faz o corpo da mulher e sopra nela o espírito. E ela passa a ser alma vivente como o homem que o Senhor construiu o corpo do pó da terra. Ela é co-igual ao homem, mas ela tem características agora que foram tiradas do homem. Você faz uma análise biológica no homem, você encontra que o homem é XY, não é? Você faz na mulher, a mulher é o quê? XX. Ela veio dele. É a ciência comprovando a Bíblia. E quando estes se reúnem, estão ali sendo tornados novamente um só. Daí a palavra de Deus dizer em Gênesis, capítulo 2, versículo 21 a 24, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Em que momento o homem e a mulher se tornam uma só carne? No ato sexual. Quando há o primeiro ato sexual entre marido e mulher, consagrados por essa aliança, aquela ali se torna uma reunião
moral e espiritual, de consequências seríssimas para a vida de ambos, para a realidade espiritual e para a sociedade. O adultério é, portanto, a infidelidade expressada contra a relação entre duas pessoas que firmaram uma aliança de viverem como um só, a qual foi consumada através da primeira relação sexual. No passado remoto, essa aliança era realizada entre um homem e uma mulher que decidiam que viveriam juntos pelo resto da vida e, com o tempo, por necessidade de se ordenar a vida em comunidade, chegou até nós mediante um contrato firmado em cartório para dar fé pública à aliança expressada pelos noivos de que serão um para o outro em fidelidade até que a morte os separe, para que então possam consumá-la na noite de núpcias e daí para frente como marido e mulher. Por isto que para Deus a relação sexual fora do casamento é pecado. Você, meu irmão, minha irmã, solteiro, solteira, viúvo, viúva, aos olhos de Deus, você não tem liberdade para ter relação sexual com uma pessoa sem casamento. Mas eu já não sou mais virgem, o que eu tenho a perder? Sua santidade. É o que você tem a perder. Mais precioso do que aquela pelezinha é a sua santidade. Aliás, por que a mulher tem ímen? Será que Deus, quando estava ali moldando o corpo da mulher, daquela costela que ele tirou, produziu pele demais e então aí ele, sem saber o que fazer com aquela pelezinha que sobrou, ele colocou lá? Qual é a razão para o sexo feminino nascer com ímen? E todas as mulheres o têm. Qual é a função do ímen? Para que ele serve? Para impedir contaminação? Não, não é. Qual é o propósito? Qual a função do ímen? Qual será? O ímen é a prova da fidelidade para aquele com quem se firmará aliança, para ser só dele, assim como ele firmará aliança por reconhecer nela e só ela, aquele e aquela com quem viverá para o resto da vida. Mas e para quem já não mais o tem? Viúva. Por força de circunstâncias, na rebeldia da vida, o perdeu. Agora nada mais tem a perder, então pode ter um relacionamento sexual com o namorado, com a namorada, com o noivo, com aquele ou com aquela, satisfazendo a necessidade ou a vontade da carne? Aos olhos de Deus, não. É pecado. Por quê? Porque sexo para Deus é casamento. Deus fez o sexo para o casamento. Deus pegou a mulher que criou, trouxe para o homem e disse: agora vocês serão uma só carne. Deus não fez duas mulheres, Deus fez uma. Irmãozinho, Deus fez uma para mim e para você. Não fez duas. Essa união que deve ser expressada pelos noivos, de que são uma pelo outro, um para o outro, em fidelidade até que a morte separe, é que lhes dá o direito, aos olhos de Deus, de construírem e de consumarem-na através da relação sexual. Esta união, portanto, tem uma correlação espiritual muito grave, uma vez que guarda muita semelhança com os 3 primeiros mandamentos da relação do homem para com Deus, pois estes proíbem a idolatria,
que significa tudo aquilo que possa desviar a adoração, a atenção exclusiva, o relacionamento com o Senhor Deus. Assim como o homem deve ser fiel a Deus, igualmente deve ser ao seu cônjuge. A violação da fidelidade incorre em dar a demônios o direito de exercerem domínio na sociedade que se torna corrompida, corrupta, cheia de violência, degradação e morte. Adultério é uma das armas de Satanás para provocar degradação na relação do homem com Deus e na relação do homem com seu próximo. E ele é o grande incentivador da corrupção que leva ao adultério. E este pecado, uma vez cometido, abre portas espirituais seríssimas para toda sorte de corrupção, violência, sofrimento e morte. Por que sexo é um assunto tão sério, tão forte, tão presente na realidade da vivência social? Por que sexo é tão explorado, vilipendiado? Por que é que sexo é tornado tão barato, desvalorizado, na sua conexão moral, ou com a moral, com a ética, com a santidade? Desde algumas décadas atrás, através das novelas principalmente, os cristãos vêm tendo seus escrúpulos corrompidos ao serem envolvidos pelo enredo que leva o telespectador a torcer pelo adultério da mocinha com o mocinho e vice-versa, pois ela, sendo casada, via de regra é assim, se apaixona pelo mocinho e vice-versa, e a trama seduz aquele e aquela que está assistindo a novela ou a série, conduz subliminarmente, levando ao êxtase pelo final feliz entre os adúlteros, ou seja, torcendo para eles ficarem juntos. Não importa se ela é casada, ela não está sendo feliz. Não importa se ele é casado, a mulher dele é uma pessoa que não faz ele feliz, mas eles são lindos e se apaixonaram. Olha que lindo, tem até musiquinha de fundo. Irmão, quando você encontrou sua namorada, você se apaixonou por ela, essa que hoje é a sua esposa, tinha musiquinha de fundo? Quando eu dei meu primeiro beijo na Flávia, tinha. Eram as ondas do mar batendo. Ali no... Como é que é o nome daquilo lá? No cais da Barra da Tijuca. Estávamos ali ao som. Não tem não, irmão. Não tem musiquinha de Xadê. Não tem musiquinha de Eric Clapton, sei lá. Não tem. Mas na novela tem. Tem tudo ali para quê? Para envolver-nos, para que nós torcemos por aquilo que é pecado, corrompendo os nossos escrúpulos. E lá estamos nós, os cristãos, aqueles que dizemos somos filhos de Deus, não somos idólatras, só temos o Senhor como nosso Deus, torcendo por aquilo que Satanás está oferecendo. O segundo passo nesse projeto de Satanás é destruir, ou o passo, a ação de Satanás é para destruir a nossa santidade. Essa corrupção dos escrúpulos foram construindo caminho para a aceitação do divórcio inescrupuloso, porque Jesus diz que há apenas uma possibilidade para o divórcio, que é em caso de adultério. Então essa corrupção
dos escrúpulos foram construindo o caminho para a aceitação do divórcio inescrupuloso e para o adultério deixar de ser crime aos olhos do senso comum e da lei civil. Eu sou do tempo que um homem ou uma mulher encontrar o seu cônjuge ou descobrir o seu cônjuge praticando adultério, podia ir na delegacia e o delegado, ou pessoalmente, ou com uma autoridade policial, iriam lá para dar o flagrante. Crime previsto em lei. Hoje, faz isso para você ver o que vai acontecer na delegacia. Vão zombar de você. O quê? Está escado ainda de tá escado ouvir, como já ouvi muitas vezes alguém dizer, eu ia lá e botava chifre também. Que ponto nós chegamos na sociedade, irmãos? O segundo passo nesse projeto de Satanás, depois de corromper os escrúpulos, era desvalorizar o casamento e, a título de dar proteção e direito ao adúltero e aos filhos decorrentes dessa relação espúria, criando-se a figura do reconhecimento legal da união estável. E, por fim, o contrato de união estável, que nada mais fez do que legalizar o adultério. Afinal, uma pessoa pode ter tantos contratos de união estável quantas ela quiser. Não há nada que impeça. Não é como o casamento, que documentos são entregues, testemunhas são arroladas, pesquisa é feita para ver se existe algum impedimento civil, de algum outro comprometimento, sem o que a lei não aceita concluir o processo para o casamento. Veja como Satanás consegue incutir na mente de pessoas de bem a corrupção, sem perceberem que estão cometendo pecado aos olhos de Deus, porque tem muita gente boa, tem muita gente de bem, tem muita gente que não está nem se apercebendo de que isso é pecado, e estão contraindo essa união estável. Por quê? Porque é mais barata, custa muito menos legalmente. Você vai no cartório, o preço para fazer o contrato de união estável é um, para fazer um processo de casamento é outro, completamente diferente, mais custoso, mais trabalhoso, mais tudo. E assim Satanás vai incutindo na mente das pessoas de bem a corrupção, sem perceberem que estão cometendo pecado aos olhos de Deus, ainda que a sociedade reconheça como legal. Meus irmãos, nem tudo que for estabelecido como legal na sociedade deve ser aceito por aqueles que são filhos de Deus. Irmãos, os cristãos, eu vou falar algo aqui que precisa ser muito bem entendido. Os cristãos, aqueles que verdadeiramente servem ao Deus vivo, em algum momento na sua vida, talvez tenham que praticar a desobediência civil. E o que é desobediência civil? A lei diz que está certo, a palavra de Deus diz que está errado, fico com o que Deus diz. Mas os crentes hoje são covardes, muitos medrosos. Quantos cristãos hoje teriam a coragem de fazer como Sadraque, Mesaque e Abdinego, Misael, Azarias e Ananias? Que o rei ordena, quando tocar a trombeta, todo mundo se ajoelha na direção da imagem. Ele diz, não, nós só reconhecemos um Deus, o Deus vivo. Nós não nos ajoelharemos, não é por respeitar o Senhor como rei, não. É porque nós não vamos respeitar o Senhor nosso Deus, aquele que tem toda a autoridade sobre nós. O Senhor tem autoridade sobre o nosso corpo porque Ele deu essa autoridade ao Senhor. Então nós não vamos ajoelhar, não. Mas eu vou jogar vocês na fornalha para honrar o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso.
o senhor fique à vontade. Se ele quiser permitir que o senhor nos mate na fornalha, mas se sim ou não, nós não vamos nos ajoelhar perante o senhor. Eu queria saber não, está chegando a hora em que isso vai ser notório, quantos verdadeiramente são servos do Deus vivo. Porque a palavra de Deus profetiza, está chegando a perseguição, da qual nenhum verdadeiro cristão poderá fugir. Em muitos momentos na história, os cristãos tiveram que fazer uma escolha: obedecer à lei dos homens ou obedecer à lei de Deus. Mas sabe o que é trágico? É a quantidade de cristãos que hoje estão concordando com a lei dos homens, dizendo que a lei de Deus está ultrapassada, isso não é mais para hoje. Isso não vale para hoje mais não. A Bíblia precisa ser reescrita, porque ela foi escrita há milhares de anos, séculos atrás, e já está fora do contexto. Isso aqui não, isso aqui é Deus falando, mas isso aqui não, isso aqui é Paulo. Paulo era misógino, Paulo era machista. Olha o que Paulo está dizendo aqui: a mulher tem que ficar calada. Tiram o texto do contexto com o pretexto de fazer valer a sua ideologia, para satisfazer seus apelos carnais, veniais, corruptos. Isso é uma inversão de valores absurda. O casamento foi desvalorizado e o adultério prestigiado na sociedade. Entretanto, ainda que aos olhos da lei civil humana isso possa ser considerado legal, é espiritualmente uma corrupção, pois implica em quebra da aliança, perjúrio, pecado contra o próximo e contra Deus. Não há nada que façamos contra o próximo que não agrida a santidade de Deus. Por quê? Porque todos nós fomos criados por Deus para dar prazer ao coração dele. E a palavra de Deus diz que tudo que existe, inclusive você, querendo ou não, pertence a ele. Isso é tão grave, irmãos, que lá em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, nós vemos o Senhor Jesus Cristo afirmar: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E eu preciso fazer aqui uma aplicação, e não uma adulteração do que Jesus está dizendo. Isso se aplica para a mulher também. Não é só o homem olhar a mulher e a baba caindo. Porque hoje a mulher está fazendo a mesma coisa que o homem. A mesma coisa. Antes era só o homem que jogava piadinha, o fio-fio, o gostosa. Hoje a mulher está fazendo isso. Antes era só o homem que passava o bilhetinho através do garçom para entregar escondidinho para a mulher que está acompanhada na mesa. Hoje ela também está fazendo para aquele homem que está acompanhado com uma mulher na mesa, sem saber se é a esposa dele ou o que seja. Jesus está dizendo: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, qualquer que olhar para um homem com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ele, já cometeu adultério com ela. É Jesus dizendo. Adultério é pecado, e pecado conduz à morte, sofrimento, separação de Deus, sujeição à opressão por demônios, para roubar, matar e destruir, como diz o Senhor em Evangelho de João, capítulo 10. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, a palavra do Senhor diz: o casamento deve ser honrado por todos. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, meu irmão? Acredita, minha irmã? Então repita depois de mim, o Senhor dizendo através do seu ungido
para escrever, registrar as suas palavras. Ele diz: o casamento deve ser honrado por todos. É assim na sociedade hoje? A palavra de Deus diz, é o Senhor Jesus dizendo: vocês são sal, vocês têm que ser como sal para fazer diferença, vocês têm que ser como luz, um farol para fazer diferença na sociedade. A igreja de Cristo está fazendo essa diferença, os crentes estão fazendo essa diferença. Irmãos, um dos maiores índices de divórcio está acontecendo no meio dos crentes. E por quê? Porque houve adultério? Não, houve arrogância, houve prepotência, houve rebeldia, houve disputa de quem é mais macho, de quem é líder, de quem é autoridade. Afinal, a mulher trabalha e ganha, isso também participa no sustento da casa, da família. Afinal, sou eu que sustento a casa. E as influências externas que vêm, a mãe, o pai, o irmão, a amiga, às vezes dentro da igreja. E daqui a pouco, o divórcio está acontecendo. Deixa eu te falar, é Jesus dizendo: a não ser em caso de adultério, você vai ser pecador cometendo adultério depois que você se separar, divorciar sem adultério. A lei vai dizer: está tudo certo, está tudo bem, vocês não se entendiam, vocês não deram certo, não deu match, está tudo certo, divorcia. É melhor divorciar do que ficar nesse relacionamento infeliz. Não, isso é o que Satanás quer que você e eu acreditemos, porque a palavra de Deus diz: é melhor consertar o que está errado para ser feliz, do que viver infeliz ou cometer adultério. Mas quantos querem se submeter para serem tratados no seu caráter, na sua personalidade? Não quer. Tem dinheiro para comprar aquela televisão de 80 polegadas, mas não quer investir em sessões de terapia de casal. Com um psicoterapeuta, com um psicólogo, ou de graça, com um pastor capacitado para tratar de questões de relacionamento conjugal. Prefere aceitar a proposta de Satanás. Qual é a proposta de Satanás? Faz tratamento nesse canal aí não, usa um instante. Não resolveu? Vai lá e arranca. Depois você guarda um dinheiro aí, faz um implante, pronto. Um implante, olha só, implante não vai doer mais, implante não vai mais ter cárie. É implante. Porque a proposta de Satanás é sempre aquela que parece mais fácil. Mas Jesus é que disse: porfiai, esforcem-se por entrar pela porta estreita e andar pelo caminho espinhoso, apertado, porque a porta larga e o caminho fácil conduz à perdição eterna. Mas a porta estreita e o caminho apertado te conduz para a salvação. Adultério é pecado, conduz ao sofrimento, à separação de Deus, à sujeição, à opressão por demônios para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E é isto que está na sociedade, aqueles que pela ideologia descrente de Deus, buscando fazer com que nós engolamos essa palavra do Senhor como: isso aí foi alguém que escreveu. Isso não é palavra de Deus. Não deu certo.
Separa, divorcia. É melhor estar divorciado e tentar começar de novo do que viver nesse relacionamento. Você não ouve ninguém dizer, pelo menos não lá fora, por parte daqueles que não têm temor de Deus. E ouça, não ter temor de Deus não significa não ser crente, porque tem um monte de psicólogo, um monte de pastor aí fora, um monte de padre aí fora, dizendo, divorcia. É melhor divorciar e andar em paz do que ficar aí nesse sofrimento. Não ensina, não diz, trata, vamos tratar. Vamos corrigir o que está errado. Vocês vieram de realidades diferentes. Vocês vieram de formações familiares diferentes. Vocês possuem contextos psíquicos e emocionais diferentes. Vocês tiveram um caráter formado diferente. Vocês se uniram para ser um só. Agora a gente precisa corrigir o que está errado aqui de um do outro, acertar as arestas, organizar para ficar direitinho. Quem aqui já teve um motor do seu carro que bateu e teve que fazer a, como é que chama? Retífica. Quem aqui já teve que fazer isso? Ou sabe de alguém que já teve? O que é um motor retificado? Não é mais o motor original. Aquele motor original foi desgastado ao extremo. Aí o que você faz? Joga ele fora? Não, leva ele para a retífica. Chega na retífica, o que faz? Conserta isso daqui, essa peça aqui está desgastada, tem que trocar, troca. Aqui a gente tem que fazer um ajuste aqui. E depois que está justinho, faz o quê? Entra no carro, liga, mete o pé no acelerador e sai por aí. Tem que amaciar o motor. É assim ou não é? Toda vez que eu ouvia essa expressão, amaciar o motor, eu pensava assim, o motor é todo feito de ferro, cara. Aquilo é metal, como é que vai amaciar metal? O que é amaciar o motor? Pega leve com ele, vai devagarinho. Senão você vai estragar o motor. Mas eu não vou tratar de problemas conjugais agora, isso aí é outra situação. Mas se você é um crente verdadeiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está em dificuldade, em conflito no relacionamento conjugal, você tem pastor, ele é capacitado para dar atenção e cuidado a essa realidade, procura por ele. Porque se ele é teu pastor, não vai cobrar nada de você, pelo menos na igreja batista não. Pelo menos aqui nessa igreja não. E aqui nessa igreja tem um pastor pós-graduado em neurociências e comportamentos. Aqui não é para bater no peito e dizer, ó, pagarão. Significa dizer, buscou e está buscando, todo o tempo continua buscando ser capacitado para capacitar você. Então não vai dando ouvidos para Satanás lá fora, usando a boca de pessoas que não têm compromisso com Deus, ainda que tenham PR antes do nome, ou mesmo se dizem, ou são crentes mesmo da igreja. Não importa se é evangélica ou se é católica. Importa é o que Deus diz. O que eu penso não serve para você, se o que eu falo não é o que o Deus vivo diz, que está na Bíblia Sagrada. Mas sabe qual é o grande problema hoje dos cristãos? O crente não está mais lendo e estudando Bíblia. O crente está procurando o pregador coach. Aquele que apresenta a solução da aguinha gelada. Qual é essa solução da aguinha gelada? Você está com a fome ferrada. Com a fome, aí não tem nada para você comer em lugar nenhum, mas alguém te oferece, bebe um golinho de água. Aí você bebe um golinho de água, te dá aquela sensação de estômago cheio, mas encheu o estômago? Encheu ou não encheu? Encheu. De quê? De água. Água não sustenta, água não alimenta. Naquele momento foi uma beleza, mas vai passar. Só a palavra do Senhor permanece com seus efeitos, pela ação do poder do Senhor, que é perene. Aleluia. Adultério é a única condição concedida por Deus para dissolução de um casamento, como diz o Senhor em Mateus 19:19. Olha o que diz o Senhor. Versão revista atualizada. Eu, porém, vos digo. Vamos ler juntos.
Põe na tela aí, filhão. Põe no telão aí. Vamos juntos. Não, Mateus 19, 19. Vamos. É 19, 19, está aí? É isso mesmo? Então eu anotei errado a referência aqui. Vê se é 29. Gente, eu anotei errado aqui, essa versão. Eu estou sem a minha rápida referência. Alguém pode me ajudar? Para não ficar isso como não... Agora eu tenho que mostrar a referência. O que é? Versão revista atualizada. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Pode achar aí rapidinho? Cadê sua Bíblia, irmão? 19, 9. Alguém cometeu adultério com texto no tablet do pastor. Mateus 19, 9. Vamos ler juntos? Revista atualizada. Bem forte. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Ah, mas aí está falando dele. Está falando dela. Ela vai ser adúltera. Isso serve para os dois. Mas por que está se falando ali do homem e da mulher? Quem repudiar a sua mulher? O homem repudiou a mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com a outra, comete adultério. Ele vai cometer adultério. E se a que foi repudiada vai lá e se relaciona e tem relação sexual, ou casa com outro, mesmo que case no civil direitinho, porque aquele repudiou, vai cometer adultério. A única possibilidade de não ser adultério é se aquele que repudiou adulterar aquela que foi repudiada, ou aquele que foi repudiado por causa do adultério, consequência seguinte a repúdio, aí liberou. Quem está entendendo? Pastor, me mandou embora, mas eu não tenho prova. Se você tem prova de que adulterou, eu não tenho. Ah, mas já tem 1 ano, está separadinho de mim, não está acontecendo nada, pastor, eu vou acreditar? Olha só, crime por suspeição não é crime. Crime tem que ser comprovado. E o ônus da prova cabe a quem acusa. Você tem certeza que adulterou? Tem certeza que está adultério? Você pode ter certeza diante de Deus que tudo vê e tudo sabe. Porque Deus sabe se adulterou ou não. Mas se você não tiver confirmação e certeza, pastor, eu vou ter que contratar então um detetive particular? Boa medida. Você não pode tomar decisão pela suspeição. Suspeição não é prova. Eu estou imaginando agora, irmãos, a chuva de comentários que vai ter no meu canal, quando, sobretudo, os haters, aqueles que não temem a Deus, quem não, sabe, aqueles da ideologia de esquerda que está aí batendo nos crentes, vão falar depois disso aí. Estou nem aí. O que importa para mim é o que Deus diz. Eu fico com o que Deus diz. Eu quero ser aprovado pelo meu Deus, não quero ser aprovado pelos homens, sobretudo aqueles que são corruptos. Você pode ler comigo Hebreus capítulo 13, versículo 4, que já lemos anteriormente, isso precisa ficar na nossa mente, precisa bombardear a nossa mente. Hebreus 13, 4. Coloca na NVI, por favor. Isso. Vamos juntos bem forte. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal seja dado puro, pois Deus julgará
Meu irmão, não é a sociedade que vai te julgar. Vai, mas o julgamento da sociedade, ó. Se você está se importando com aquela pessoa, com a outra pessoa, com o que a sociedade vai dizer, que você é tolo, você é bobo, você é idiota, e aí você, por causa disso, você faz aquilo que concorda com eles, o juízo de Deus é o que importa. Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar a palavra de Deus, você sabia disso? É acreditar no sofisma de Satanás na boca de quem quer que seja, porque Satanás usou uma serpente, é assim que ele faz para se comunicar com a gente, ele tem que usar um terceiro. E nós seremos julgados, é por Deus, por aquilo que nós assumimos como responsabilidade. Presta atenção, o artista da novela, o coach, o youtuber, o influencer, não será julgado pela sua atitude e pela minha atitude. Eu e você seremos julgados, cada um de nós, de per si, pelas nossas atitudes e decisões. Então, eu pergunto a você, você gosta de novelas e séries? Eu gosto. Mas você já adulterou? Talvez você nunca tenha deitado com outra pessoa, traindo seu cônjuge. Mas e aqui? Você se expõe a essas coisas? Caso assim seja, o antídoto para reverter ou para resolver isso, à luz da palavra de Deus, é arrependimento, confissão, pedido de perdão e conserto do que foi errado. Seu relacionamento com Deus. Porque se o adultério tem acontecido, você já está sendo julgado. Você quer ser um cristão que honra a Deus, a quem você diz temer, então diga não à união estável. Diga sim ao casamento civil e religioso. E seja fiel ao seu cônjuge, honrando a Deus com isso, pois o Senhor foi quem ordenou: não adulterarás, porque vocês são meus. Adultério não pode existir na relação de vocês comigo, como também não pode existir na relação de vocês com o seu próximo. Tem muito crente que está nas igrejas sérias, comprometidas com a verdade da palavra de Deus, que por causa disso dizem não para aquilo que a lei civil diz sim, mas é pecado. E por isso não aceita na membresia quem não seja casado. Mas nós temos união civil, união estável. Não é casamento. E eu quero perguntar para os casais que estão casados e não casaram perante o Senhor. Não tiveram diante de Deus a autoridade espiritual constituída pelo Senhor, o pastor, para dizer: Senhor, nós agora estamos colocando, nós fomos lá no cartório, fizemos todo o processo, nos casamos no civil, mas a gente não chegou diante do Senhor para dizer: Senhor, lá foi perante os homens, agora aqui é com o mundo espiritual e o Senhor, nós estamos firmando essa aliança no Senhor. Porque lá nós firmamos uma aliança segundo a lei dos homens. Aqui nós estamos firmando uma aliança segundo o Senhor. E que nós deixamos todos e todas, toda e qualquer possibilidade, presente e futura, para ser um do outro, até que a morte nos separe. Nós estamos consagrando essa aliança no Senhor.
quantos crentes estão assim, são membros da igreja, mas nunca fizeram essa atitude, nunca tomaram essa atitude de honra, de consagração e submissão a Deus. Estão tranquilos, gostosos, satisfeitos. Não, mas a gente já cumpriu, nós fomos lá e casamos no cartório. Fomos casados. E alguns que dizem assim, pastor, porque casar na igreja, não é casar na igreja. Pode ser na igreja, pode ser numa cela de prisão. É convertido a Jesus Cristo? Está pagando lá para a sociedade, mas se converteu, não dá para estar na igreja, num templo? É lá onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estou, não é promessa do Senhor? Não importa onde. Você está vendo como é que a gente é conduzido subliminarmente a aceitar as coisas como elas são, apresentadas por uma sociedade corrupta por Satanás, corrompida por Satanás? Nós estamos aqui porque dizemos que amamos a Deus e cremos no Senhor Deus Todo-Poderoso e sabemos que Satanás existe, o mundo espiritual existe, os demônios existem, eles são corruptores da humanidade. Mas quando a gente tem que tomar as decisões à luz dos princípios e valores bíblicos que estão para a nossa relação entre nós e Deus e a nossa relação entre nós e o próximo, a gente toma a decisão do mundo e a gente se sente satisfeito, porque afinal de contas eu cumpri a lei. E essa lei corrobora com a palavra de Deus. Fomos lá, gastamos o dinheiro, mas casar na igreja tem que dar festa. Quem foi que disse que casar na igreja tem que dar festa? Tem que dar sim, entre você e seu cônjuge, depois que sai dela. E essa festa não pode ter penetra. Não preciso desenhar não, né? Todo mundo entendeu, né? Porque a festa tem que ser no céu. Porque você e seu cônjuge estão firmando aliança no Senhor e não apenas se submetendo à lei dos homens. Irmãos, quem quer ser um cristão autêntico, um cristão que honra a Deus, a quem diz temer, tem que entrar pela porta apertada e tem que caminhar pelo caminho estreito, porque é esse que conduz a Deus. E a palavra do Senhor, a ordem do Senhor é: não adulterarás. Eu poderia fazer essa aplicação, ou aplicação dessa palavra, para tudo mais que está relacionado ao adultério. Como, por exemplo, tem gente que se diz crente, mas adultera a balança. Gente que se diz crente, mas adultera o produto que vende. Eu conheci um crente que ele comprava matéria-prima, ia lá, carregava o seu caminhão, e ele tinha que ir vender o caminhão, entregar o caminhão, que já estava comprada a matéria-prima, para a fábrica. Só que antes ele passava em casa, e ele ia na superfície da carroceria do caminhão, e ele raspava e tirava uma quantidade pequena e imperceptível para quem ia conferir o caminhão. E a cada viagem ele fazia isso e ia juntando, até ele ter um caminhão, que então ele carregava com aquele material e vendia sem ter comprado. O que ele estava fazendo? Adulterar é roubar. Você está roubando daquele ou daquela com quem você fez aliança, aquilo que só a ele ou a ela pertence. Mas o Senhor Deus diz para você que diz que ama a Deus, que crê nele, você que diz que eu sou chamado pelo nome do Senhor, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. O Senhor diz: não adulterarás. Pensa sobre isso. Meu irmão, minha irmã,
você pode, diante de Deus, afirmar que você não adulterou em pensamento e não se arrependeu, confessou e pediu perdão para Deus e abandonou essa prática. Ainda que você nunca tenha adulterado numa relação física, sexual com outra pessoa, diferente do teu cônjuge. Jovem, solteiro, solteira, adulto, solteiro, solteira, divorciado porque o outro adulterou e você corretamente, à luz da palavra de Deus, teve autorização e divorciou. Viúvo, viúva, seu corpo é templo do Espírito Santo? Se o outro adulterou ou morreu, se você deseja contrair novas núpcias, guarde-se em santidade, para que esse corpo seja somente daquele ou daquela com quem você vai firmar aliança. Porque Deus não fez o homem ou a mulher para andar sozinho, para viver sozinho. Nenhum problema de você casar de novo. Tenha você 50, 60, 80 anos. Quem foi que estabeleceu o limite para isso acontecer? Não foi Deus. Mas pastor, 80, 90 anos, não há mais possibilidade de sexo. Mas o relacionamento vai muito além disso. A fidelidade vai muito além disso. E Deus estabeleceu essas leis para haver harmonia entre nós e Ele, e entre nós e nós. Para que a sociedade viva em harmonia, para que haja paz na nossa relação uns com os outros, para que Satanás não tenha direito de roubar, de matar e de destruir. E se você se vê nessa condição, meu irmão, minha irmã, coloca isso diante de Deus. Você não casou. O que está impedindo você de tomar a atitude certa? Ah, pastor, mas a gente não tem dinheiro. A Secretaria de Bem-Estar Social da Prefeitura, seja na cidade que você morar, chame Secretaria de Ação Social, ou outro nome que tenha, ela proporciona para um quantitativo de pessoas que procuram autorização gratuita para o casamento civil. Você só tem que procurar. Você não sabia? Está sabendo agora. Mas se você gasta dinheiro com alguma coisa que não é comida, não é pão, por que você não deixa de gastar e junta esse dinheiro e vai lá? Porque o caminho é estreito, querido, a porta é apertada mesmo. Para nós que somos filhos de Deus, para você que diz que crê no Senhor, quer andar na presença do Senhor e honrá-lo, nós temos que fazer a nossa parte. Saia daqui hoje para viver esta verdade, isto como verdade. O Senhor diz, não adulterarás. Seja honesto e fiel no seu relacionamento com seu cônjuge. Seja honesto e fiel no seu relacionamento interpessoal com quem quer que seja. Seja fiel na aliança e nas alianças que você faz com o seu próximo. Seja fiel na sua aliança com Deus. A promessa do Senhor é: honrarei os que me honrarem, mas os que me desonrarem, aqueles que me desprezarem, serão desmerecidos. E sem o merecimento do favor de Deus, do agir de Deus, do cuidado de Deus, do poder do Senhor, manifestando-se em nós na nossa limitação e fraqueza. Quem somos nós contra o menorzinho dentre os espíritos imundos que conspiram contra nós? Mas estando em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Aleluia. Louvado o Senhor por isso. Quero orar por você.
Eu não vou pedir para você se colocar em pé, a menos que você queira. Porque o único a ser envergonhado é o diabo. Mas hoje, nessa particularidade aqui, eu não vou pedir para você se manifestar ficando em pé, não. Satanás não vai ter esse gostinho. Mas aí onde você está, verdadeiramente, faça alguma coisa, coloque a mão no coração, alguma coisa, discretamente, que o mundo espiritual vá testemunhar você fazer, para você dizer para o mundo espiritual, falando para Deus: Senhor, eu quero te pedir perdão, de fato, eu tenho me permitido ter os meus escrúpulos morais e espirituais corrompidos por estar me submetendo a essa influência diabólica, satânica, corrupta, que tem vindo através de novelas, de séries, de filmes, em vez de criticar a luz da tua palavra, porque eu não tenho desenvolvido um relacionamento com o Senhor, de fidelidade, para estar orando e lendo e estudando a tua palavra. Porque aquele que assim o faz, desenvolve sensibilidade à voz do Espírito Santo, para que quando estiver assistindo aquele filme, assistindo aquela novela, aquilo que afeta, aquilo que vem para corromper os nossos escrúpulos, vai ser constrangido pelo Espírito Santo. Mas se não está desenvolvendo relacionamento com o Senhor, não terá isso. Então peça perdão ao Senhor, diga para Ele: Senhor, eu peço perdão. Mas faça isso falando, não precisa falar de modo que quem está próximo de você ouça, não, mas quem precisa ouvir isso é Deus, e ao fazê-lo assim, o mundo espiritual está testemunhando a sua postura, a sua atitude, porque nós nos tornamos aquilo que nós nos comprometemos a ser. Nós nos tornaremos mais santos, na medida que nos comprometemos a ser mais santos. Nós nos tornaremos fiéis, na medida que nós nos comprometermos a sermos fiéis.